Será que agora vai? Palmeiras prepara proposta por zagueiro que tá na Europa. E tem também o Verdão rescindindo o contrato com o patrocinador. Vamos explicar tudo isso aqui para vocês. E também reforço interno. Tem jogador voltando para o time titular do Palmeiras. E a meta de venda? Como que tá essa meta de venda que o Palmeiras definiu para conseguir contratar mais jogadores? Tem informação importante sobre isso também. E o Verdão emprestando mais um jogador agora, dessa vez para o Betis da Espanha. Muita informação num vídeo só, viu? A gente vai trazer isso para você de maneira resumida e sucinta para você ficar informado e ter aquela resenha maneira com a gente também. Fechado, senhores? Vamos junto? Você que já nos conhece, peço de antemão aquele like. Você que tá mal-humorado, aquela partida feia de ontem, deixa o like. Eu sei que é difícil, mas você já conhece o nosso trabalho, já conhece aqui a casa, já conhece a cozinha. Chega mais. Deixa o like, por gentileza, é muito importante pra gente. Você que já nos conhece, você que não nos conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, entretenimento, feito de maneira muito leve, né? Tem entretenimento, resenha aqui pra você, você fica até o final do vídeo. Aí sim, se você curtir, você deixa o seu like e se inscreve, fechado, meu amigo? Vamos começar aqui. Como já diria o filósofo, do começo, vamos falar do Palmeiras emprestando o jogador para o Betis. Primeiro assunto aqui é da base, mas é importante, o Palmeiras fechou o empréstimo do zagueiro Robson, de 19 anos, capitão do Sub-20 para o Betis da Espanha. E não é empréstimo para passear, não, viu? Tem opção de compra e essa opção pode virar obrigação se ele bater as metas. Traduzindo aqui no juridiquês para vocês, ele vai lá, joga, mostra serviço e se virar titular, fizer determinados números de jogos, bater alguns gatilhos, os caras são praticamente empurrados a comprar o jogador, tá? E tem um detalhe que diz muito, isso saiu no finzinho da janela espanhola, ou seja, foi negócio de oportunidade ali, time, você vê que o Palmeiras ainda tá procurando oportunidades, né, de fazer negócios e faturar. O Betis é um clube que gosta desse perfil, inclusive, né, jovem, físico, margem de valorização, o próprio De Ossa, que foi contratado aí pelo Monterrey no meio do ano, prova disso, e o Palmeiras, sinceramente, fez o óbvio aqui, tentou dar minutagem para um zagueiro jovem, né, 100 minutos, que estava ali como promessa, e com 1 minuto na Europa ele pode virar ativo, enfim, é bom para o Palmeiras, né, e ele volta aí mais pronto, quem sabe, né, pode voltar mais pronto e disputa, ou ele estoura e vira uma venda, e o pior cenário aqui, ele não joga, né, e volta, mas até aí, você nem queimou o jogador, nem o patrimônio, essa é a minha opinião. O que você pensa a respeito aí, desse empréstimo do Robson? É um movimento normal, especialmente porque me parece que hoje ele não teria espaço ali no elenco principal, né? Tem interesse da Europa e essa realmente é um empréstimo que você não vai perder o ativo aí, pode valorizar ainda mais e faz muito parte desse novo momento do Palmeiras com a base, né? O João Paulo Sampaio já falou isso, Palmeiras, ele falou um número absurdo, eu nem vou lembrar de cabeça agora, mas o que o Palmeiras tem de jogadores por aí que em algum momento vão pingar dinheiro pro Palmeiras é absurdo, né? Então esse novo momento da base aí ajuda muito para isso. Você consegue fazer dinheiro, você consegue fazer negócio, manter bons relacionamentos com a Europa é bom, só precisa aproveitar esses bons relacionamentos. O Palmeiras é amigo de todo mundo, né, da Europa, mas tá difícil no mercado, né? Mas essa parte de bom relacionamento é muito importante. Mas daqui tem que tomar cuidado, tá só saindo, né? Daqui a pouco não tem gente para completar. Tudo bem que esse é da base, o Robson é da base, mas daqui a uns dias tá vendendo tanto que não tem gente mais para completar o time titular, né? E tem aqui, ó, indo pro nosso segundo assunto, a gente vai dar uma passada bem rápida, viu, pessoal? Porque hoje é muito assunto, então se prepara com a metralhadora de informação mesmo. Ó, vamos falar aqui da meta de venda. O Palmeiras tá fazendo caixa. E isso até explica um pouco o ritmo aqui, ó. Agora entra a parte que pouca gente até presta atenção, mas é onde a temporada se decide, né? Que é a questão do dinheiro. O Palmeiras colocou no orçamento uma meta absurda de vendas de direitos econômicos em 2026, que é ali 399,6 milhões, 400 milhões aqui arredondar para ficar mais bonito para vocês, e já entrou 119 milhões de reais, mais de um quarto logo no começo do ano. E de onde veio dessa grana? A maior parte dessa grana veio do Facundo Torres, por enquanto, 50 milhões. A negociação do Aníbal Moreno, 38,7 milhões. Tem a fatia do John, que dá ali 25 milhões de reais. E tem até dinheiro surpresa aí pingando por causa de jogador com percentual ligado ao Palmeiras, tipo o Breno Lopes. E aqui é o ponto que eu quero até trazer para o pessoal, né? Isso mostra ali que o Palmeiras tá tentando vender, né? Tá tentando bater meta, tá tentando organizar o caixa e tentando escolher um reforço com calma. Essa questão de escolher o reforço com muita calma me preocupa, porque o calendário já está até chegando, né? O calendário já chegou, na verdade. Só que isso tem um lado que irrita o torcedor, que é a sensação de que o Palmeiras está sempre esperando o momento certo e às vezes espera demais, inclusive está tomando pancada aí no campo, né? Perdeu ontem. E uma coisa que tem que se tomar cuidado, que se o Palmeiras for com esse elenco curtíssimo até o fim do ano,
né? Você pode agravar uma crise aí, talvez, pode perder pontos importantes, o Abel pode nem durar até o meio do ano, se seguir praticando esse futebol, né? A pressão da torcida vai ficar insustentável, então precisa contratar, né? A gente tá vendo que tá batendo meta, tá vendendo, mas você tá sendo tão cauteloso na hora de fechar uma compra, mas a lógica aqui basicamente do Palmeiras é essa, né? Você tem um caixa forte, você tá tentando não comprar desesperado, mas o problema é que tá calmo até demais, tá cauteloso até demais, e o Palmeiras é o inimigo do anúncio, né? Essa é a real, né? Da contratação. Até agora só o Marlon Freitas. O que eu falei sobre o Veiga, da falta de tato, né? Que eu falei, pô, negociação não tem muito o que falar, né? Não é uma negociação assim que nunca tem acontecido no futebol, mas a falta de tato com ele, né? E isso eu acho que pega por outros âmbitos aí também do Palmeiras, porque me parece que tem essa preocupação muito com o financeiro, né? E uma preocupação menor com a parte esportiva da parada, que às vezes você tem que ser irresponsável, assim, não vou falar irresponsável de fazer loucura, mas você tem que, né, abrir mão, você tem que fazer uma graninha, tem que gastar uma graninha a mais também, porque a gente tá vendo, tá saindo, o Facundo me parece que realmente esse lance dele sair mais barato, é porque independente do que o Palmeiras gastou nele, no planejamento desse ano estaria dentro, então acho que meio que, vamos perder um dinheiro, mas dentro da conta desse ano tá dentro, né, do que a gente espera, mas é isso, né, sai gente e não chega ninguém, e assim, cara, você começa a olhar, claro que tem uns caras que saíram aí, que não rendia mais, né, mas tem muita história aí que aconteceu, muita história mal contada, muitas saídas estranhas que talvez poderiam tá ajudando ainda. Falei ano passado do Zé Rafael, que no jogo contra o Santos, ele, né, foi um jogo muito importante lá na Vila, ele foi um dos principais jogadores, falando até que, pegando um pouquinho o coração, mas aí também não é só culpa, aí tem um monte de gente culpada, mas o próprio Dudu também jogou bem contra a gente, cara, tava com muita vontade, claro, não é o Dudu de sempre, mas é melhor que o Sousa, por exemplo, o Dudu abaixo é bem melhor que o Sousa 100%, mas só dando exemplo, sabe? Porque o Palmeiras realmente parece que tá pensando muito no mercado, não é, pô, o cara mais novo, pra você ganhar dinheiro depois, mas a parte esportiva, ela tá ficando um pouco para trás, que, mano, é basicamente a parte mais importante, né? É isso que vai trazer receita, é isso que vai fazer o clube estar em alta. Exatamente. Enfim, senhores, deixa aí nos comentários o que vocês pensam a respeito dessa dinâmica do Palmeiras no mercado, porque arrecadando tá, mas para fechar reforço tá difícil. Deixa aí nos comentários. E, cara, fica no vídeo que tem muita informação ainda para vocês, viu? Tem aqui retorno de jogador do Palmeiras, tem mais negociação, tem Palmeiras rescindindo o contrato. Vamos falar tudo isso aqui para vocês, mas antes um recadinho rápido, que isso aqui é utilidade pública para você, viu? Você que tá aí todo preocupado com futebol, mas se preocupa também com o IPVA, viu? Porque quando chega IPVA, multa e licenciamento, vira um time sem zaga, tá igual o Palmeiras, desorganiza, atrasa e toma gol besta. E o Gringo, o super app do motorista, veio para resolver isso sem dor de cabeça, meu irmão. É isso mesmo, ó. Você pode parcelar IPVA, multas e licenciamento em até 12 vezes no cartão, tá? Tudo no celular, sem ficar pulando ali de site em site, igual aquele pontinha que não sabe o que faz a bola, sabe? No Gringo, você já resolve o seu problema direto. E é o seguinte, ó, você quer resolver esse problema agora? Baixa o app aqui embaixo, ó, tem um QR Code aqui fixado na tela, o QR Code aqui embaixo de mim aqui, ó. Vai lá, baixa o app do Gringo, ou você vai no link da descrição ou no link dos comentários, você resolve agora esse BO do IPVA, das multas, do licenciamento, você parcela tudo de uma vez, porque você tem um fluxo de caixa apertado. Agora, o brasileiro, né, no geral, tem um fluxo de caixa agora apertado no começo do ano e fica difícil, cara. Vem IPVA, IPTU, escola das crianças, você quer tomar uma cerveja, quer ir pra praia, quer fazer seus rolezinhos, organiza tudo de uma vez que você já fica zero bala aí com o seu caixa, consegue não ter surpresa aí no seu orçamento e o Gringo te ajuda com isso, fechado? Para quem não sabe, o Gringo, ele é o super app aí para você resolver tudo isso sem dor de cabeça. É inclusive um aplicativo muito confiável, tá? O Gringo é credenciado pelos órgãos de trânsito, então o pagamento cai certinho e você fica em paz, beleza, meu amigo? Quer parar de deixar pendência e virar bola de neve? Baixa agora o app do Gringo, tem um QR Code aqui na tela, link fixado nos comentários, corre lá, baixa de graça, vale lembrar, viu? Pode baixar de graça para você resolver os seus BOs de IPVA, multa e licenciamento pelo Gringo. Fechado, Gringo, fechado, meus amigos, tamo junto, Gringo, o amigo do motorista. E vamos falar agora de mais reforço, né? Além do Gringo aí chegando com a gente, tem também o Lucas Evangelista, reforço interno que muda o meio. Lucas Evangelista pertíssimo de voltar, ele treinou com o elenco e tá ficando mais próximo aí de ser liberado pro jogo. E isso mexe no time por um motivo simples, né? Rotação e encaixe, porque quando ele volta, você ganha mais uma opção para segurar a intensidade ali sem matar o time fisicamente, mais um cara para brigar por minutagem no meio e principalmente variação de função, né?
Isso é importante agora porque o Palmeiras, nesse começo, ele está oscilando muito ali entre controle, correria e futebol praticado também, porque não? A gente tem que mencionar isso aqui. E com mais um jogador no meio, você consegue ajustar a equipe e você não fica muito refém ali de desenho todo jogo, né? De usar a mesma formação. E na minha leitura, cara, lógico, a gente viu até pouco dele ano passado. Dá para se dizer que viu pouco. Mas o retorno dele é mais relevante do que parece. Pelo menos é o que eu penso, né? Porque não é só um jogador voltando, é uma peça ali meio que sustentação para o meio campo do Palmeiras. Para o calendário apertado, por muita rodada, que eu falei para vocês agora em fevereiro, a gente vai ter um jogo a cada 3 dias. Então o negócio vai ficar puxado para o Palmeiras. Não só em fevereiro, talvez ele tenha ritmo mesmo em março, né? Se pode se dizer. Mas é um jogador que agrega muito na temporada. E principalmente ano passado, o Palmeiras ficou meio que perdido, né? Quando o Lucas Evangelista machucou. O retorno dele é um dos mais importantes. Claro que de todo mundo tem muita expectativa aí no retorno do Paulinho, mas o Evangelista, de fato, os bons momentos, né? O Paulinho teve um bom momento ali no Mundial, mas o Evangelista teve mais sequência, conseguiu jogar mais e ficou muito nítido a falta que ele fez quando ele se machucou. Não só o jogo do River ficou muito marcado, mas assim, tiveram vários jogos importantes ali que passavam muito por ele, tanto parte ofensiva quanto parte defensiva, e aí a gente vai ver como que vai ficar a parte de Marlon Freitas e Andrés, né, porque naquele momento, né, vamos supor que em abril o Evangelista esteja voando, esteja jogando igual estava jogando, com a importância que ele estava ali no ano passado, ele é titular, né, tipo, o que ele oferece, ele é titular, porque ele realmente oferece muitas opções ali no meio campo, e aí tem que ver como que o Abel imagina o time com ele, com Marlon Freitas e com Andrés, porque nenhum desses é 5 de ofício, nenhum desses é caçador. Eu acho que até o Evangelista tem mais gás para ser esse cara, né? Mas não é a dele. Mas assim, se precisasse, eu acho que ele tem mais gás que o Marlon Freitas, por exemplo. Mas aí então, vamos ver como que o Abel imagina, porque por enquanto não chegou nenhum 5. Ele disse que a chegada de um 5 ia atrapalhar o Luiz Pacheco. Não chegou o 5 e o Luiz Pacheco também não joga. Aí fica confuso. Pra mim a solução tá fácil. É que vocês podem concordar, discordar de mim, fiquem à vontade. Eu negociaria Emiliano Martinez, ainda, cara, eu não sei se sai algo. Eu nem falei dele que eu não lembrei, velho. Então, aí, tá vendo? Eu negociaria Emiliano pra você ver como, cara, ele é irrelevante no time, cara. Com todo respeito ao jogador aí. Ele é irrelevante pro time, não acaba agregando nada, não vejo nada de diferente dele. Não é um jogador ruim, é um bagre, não é um bagre, mas é aquele jogador que você vê ele, pô, diferencial com a bola no pé, nenhum, pra volante, nenhum. Então, assim, eu já negociaria, mete a grana logo no Fabinho, porque até o meio do ano muita coisa pode acontecer, muita coisa pode alterar em questão de até de pressão de torcida, um monte de coisa. Você tem rodada do Brasileirão, você tem Libertadores acontecendo, enfim, tem muita coisa para rolar aí nesse sentido. Então, cara, se desfaz de um jogador que talvez não agregue nada no time. Você tem aí retorno do Evangelista, tem um 5 caçador que você comentou, muito bem comentado, e tem essa programação para o meio de campo aí que poderia agregar e muito. Opção não iria faltar, né? Você poderia, na pior dos piores dos cenários, você pode deixar o Andrés de 10, que você ainda vai ter opção para o meio de campo. Enfim, deixa nos comentários o que vocês pensam a respeito aí. E vamos falar agora do Palmeiras rescindindo o contrato. O clube tomou uma porrada aí fora de campo, né? E isso tem um efeito real. O quarto assunto é chato, mas a gente precisa falar. O Palmeiras rescindiu com a Victor depois do pedido de recuperação judicial aí e vai buscar as medidas cabíveis, conhecido como justiça, né, para receber os valores pendentes. O contrato era forte até, era 30 milhões por temporada, né, fixo mais metas, e tem uma parte crucial aí que muita gente ignora. A Victor também ela tinha espaço importante, porque na base não pode estampar casa de aposta, né, então esse tipo de peça estratégica. Agora, o que isso gera na prática? Você tem um buraco de receita, se o Palmeiras não repor rápido, acredito que talvez isso não seja problema. A credibilidade, pelo menos administrativa do Palmeiras nesse sentido é boa, deve ter muito patrocinador na fila. Você tem ruído de imagem, né? O patrocinador com problema, ele acaba virando sim uma manchete e ele respinga, e aí vem a pergunta inevitável, né? Quem entra no lugar? Vai cair o padrão? Você vai tentar fechar as pressas para o decorrer da temporada? Enfim, o Palmeiras vai ter que se agir ligeiro aqui, porque o futebol, ele além da bola, ele é planejamento financeiro para sustentar elenco, para custear outras despesas, e se você perde uma receita grande e não repõe, isso talvez vira até argumento para você falar, não, a gente não contratou por causa disso, vamos segurar os gastos, vamos esperar, mais passividade, né? E o torcedor não vai aceitar essa conversa aí para sempre, com muita razão. Só que aqui para mim entra um ponto muito importante, cara, quando a gente tá mal, principalmente, ou até quando a gente tá bem, né?
a gente até brinca, né? Fala, legal zoar rival, mas vamos deixar isso pro torcedor, né? Porque a Leila, ela precisa urgentemente rever alguns posicionamentos dela, né? Porque muitas das vezes ela cutucou o patrocínio do rival. E agora, ela passa meio que é uma vergonha, né? Você rescindir com uma patrocinadora importante, porque você meio que avaliou todas essas questões, juridicamente falando, e falou também até do... Você vê como ela vai queimando a língua devagar com essas questões. Ela falou que o Palmeiras não era DM, e agora tem um problemão, né? Se tratando aí de DM. O Paulinho, que parece não ter previsão de volta, né? Falou-se de março, mas é a segunda vez. Tem um ano de Paulinho parado, praticamente. Você tem alguns jogos dele aí, um gol importante, mas essa questão a língua ao chicote do corpo é complicado, né? Por isso que a gente falava do posicionamento, tem que tomar muito cuidado. Naquela coletiva que ela fala do patrocínio do Corinthians, é o que ela fala, né? Que até falar, você leu o contrato, você viu o que tem, e toda vez que vem alguém tentando patrocinar o Palmeiras, a gente pesquisa, vê de onde vem o dinheiro, isso e aquilo. E aí, quando acontece isso da Fictor, realmente coloca em xeque, né? Tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque o futebol a gente sabe como que é, por mais que ela venha do mundo dos negócios, e eu não acho que no mundo dos negócios seja tão diferente. Acho que se tem uma diferença aí do mundo dos negócios pro futebol, é mais questão da paixão, né? Porque daí se tem a parte do torcedor, que uma empresa não vai ter, geralmente, milhões de torcedores ali torcendo para ela dar certo. Já no futebol tem isso. Então, tá todo mundo olhando, né? Tá todo mundo olhando muito o tempo todo, de olho nesses erros administrativos, dessas coisas que acabam acontecendo. A gente tá vendo já notícias sobre a Fictor, né, em alguns problemas aí, já tem algumas semaninhas aí, né? Já tá vendo o que tá acontecendo no Brasil em relação a vários problemas aí no mundo financeiro. Então a gente tá vendo algumas coisas e já vai, como você falou, desse ruído de imagem, e aí de repente já vem a notícia de dia que poderia rescindir, aí no final da tarde já veio a notícia da rescisão de fato. Então tem que realmente tomar cuidado. Tem aquela brincadeira ali do estão mais calmos, acaba sempre, né? Sempre não tem como. O mundo dá a volta, o futebol não é nem. O futebol não precisa esperar nem um ano, assim, é em dias, né? No jogo de domingo, outro na quarta, as coisas já estão diferentes. E vale lembrar também que, assim, cara, até sendo honesto também, né? Ela não tem nenhum controle sobre o fluxo de caixa da Fictor, né? Se os caras vão gastar demais, investir de menos, se os caras vão quebrar ou não. A única coisa que você pode fazer é estudar bem a empresa, no caso, e decidir se é uma boa tacada ou não. Mas lembrando que a memória da rapaziada aí tá boa, né? Agora é o pessoal que vai perguntar pra ela se ela tá mais calma nesse sentido, né? Enfim, é o que vai acontecer agora. E vamos para nossa última notícia aqui. É o Palmeiras se mexendo, abre aspas, pelo menos se mexendo, sabe? Que passinho, sabe? Deu um passinho, o que não quer dizer muita coisa. Vamos para o ponto mais importante aqui do nosso vídeo, que é o Palmeiras, que ele tá com um problema, até eu tô com um problema aqui, ó, que dá para ver em olho nu, que é instabilidade defensiva. O Palmeiras tá tomando gol demais, não é fase, né? Não é fase. É erro, é desorganização em momento-chave, é falha individual que tá virando gol. E por que isso acelerou? O Palmeiras agora vai atrás de um zagueiro, e esse zagueiro é o Alexandro do Lille. Por quê? O elenco da zaga hoje tá curto e com rodízio ali que não tá funcionando direitinho. Você tem o Gomes como referência, mas em volta dele tá aquele troca, vem um, vai outro, e aí toda rodada aparece um teste, né? O Abel tá rodando ali o elenco nesse sentido. E agora vem o plano A do Palmeiras, né? Quer dizer, na verdade, o plano A era o Nino, né? E agora começa a ganhar força outro nome, que é o Alexandro do Lille. Então, isso aqui é movimentação, tá? É só movimentação. O que acontece aqui? O Alexandro é um perfil pronto, né? Não é promessa, é um jogador ali mais maduro, ele que perdeu espaço no Lille, inclusive, tá? Perdeu espaço, inclusive estava convocado pela seleção esses tempos, pelo próprio Ancelotti. Ele é um jogador de mais físico, mais saída de bola. O Palmeiras precisa de zagueiro que aguente duelo ali, né? E até consiga também sair para fazer construção de jogo. E se o Palmeiras quiser competir alto em 2026, me parece um bom nome, viu? Me parece um bom nome. Enfim, é um zagueiro que o Palmeiras olha bem no mercado, tá preparando uma proposta, né, nesse sentido, porque ele perdeu espaço no Lille, ele não entrou nos últimos 3 jogos do Lille, ele tem 26 anos, e, enfim, viu o seu espaço diminuir depois que ele teve uma lesão, e o Palmeiras agora quer avançar na tratativa nessa janela de transferências, e não é um zagueiro barato, viu? O que se estudou em até determinado momento sobre ele, de valor, era 30 milhões de euros. Eu não sei o que o Palmeiras faria nesse sentido. O Palmeiras vai lá e oferece 5, né? Muito padrão Palmeiras, né? Falou, ó,
Eu só tenho R$2 e uma paçoca. Não é? Você topa? Vamos fazer negócio? É tipo na OLX, né? É tipo assim, eu tô vendendo um Corsa. Você aceita um cavalo e... Então, aí 30 milhões de euros seria um negócio que é 186 milhões. Provavelmente não aconteceria se pagar 180 milhões do zagueiro, né? Mas até a linha do tempo aqui, ele foi convocado em maio do ano passado, né? Inclusive, eu me lembro muito bem quando ele jogou, que ele chegou a ser elogiado, porque muita gente não conhecia, eu inclusive, muita gente se surpreendeu, né? Com a qualidade dele, porque realmente parece um zagueiro muito interessante, e a lesão dele é meio recente aí, que é, deixa eu ver, foi em novembro, né, cara? 7 de novembro que tem a notícia da lesão dele, e ele se recuperou agora, no último jogo aí que tava contra o Lyon, que eu tava assistindo, porque agora eu assisto o Campeonato Francês só por causa do Endrick, se o Endrick sair com 15 minutos eu tiro do jogo, faço isso mesmo. Justo. Mas enfim, ele tava no banco, não deu para perceber um pouquinho que seria um bom teste, né? Ele marcando o Endrick, o jeito que o Endrick tá jogando ali. Mas, inclusive, o time do Lille tá muito encaixado. Acho que foi um dos jogos mais complicados aí desde que o Endrick chegou. Então, até justifica realmente essa ausência dele, porque ele se lesionou e o time meio que encaixou ali sem ele. Mas me parece realmente zagueiro interessante. O problema é essa demora, né? A gente já tá em 2 de fevereiro, algumas janelas na Europa começam a se fechar também, então a gente já tá naquela linha final. E esse lance de fechar a janela, às vezes em outro país, tipo, você tá tentando contratar um jogador da França e fecha a janela na Espanha, isso pode impactar, porque às vezes o time da França tava de olho em outro jogador da Espanha, aí já fechou a janela, ele não vai trazer, então ele também já não faz mais negócio com ninguém e vai esperar a janela seguinte, né? Então essa demora aí realmente é o que preocupa muito. Nossa, genial, nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu sou muito inteligente, né, velho? Meu Deus. Caramba, que é isso, cara? Tá maluco, velho? É louco. Mas depois dessa aqui eu vou até encerrar o vídeo. Sério mesmo, não tinha pensado nisso, não. Genial. A genialidade está nas coisas óbvias, né? Estudei para isso. É isso aí. Enfim, meus amigos, o que vocês pensam a respeito? Muita informação para vocês. Deixamos aqui. Eu já esqueci que eu falei tudo. Enfim, eu falei de Evangelista, eu falei do Palmeiras de olho em zagueiro, eu falei da meta de venda, eu falei do Robson no Betis. Cara, tem muita coisa, muita coisa. Eu tô esquecendo de mais uma. Alexandre, também eu falei. É isso. Perfeito, senhores. O que vocês podem fazer agora em forma de agradecimento a nós, ou até você também, ou para te beneficiar, para você receber os vídeos em primeira mão? Fechou? Se você gostou do conteúdo, chegou até o final, deixa o like, isso ajuda a gente demais, demais. Independente se você estiver fazendo aí, tá assistindo na TV, pô, ou vai pelo celular, pô, tá lavando a louça, seca a mão rapidinho, tá levando o cachorro para passear, antes de você pegar o negocinho dele lá com sacolinha, né? Tem que levar a sacolinha. Você pausa lá e dá o seu like, fechou? Faz tudo direitinho aí, tá no banheiro fazendo o número 2, segura, ele se limpa primeiro, depois você dá o like, faz o pacotinho inteiro aí, que é muito interessante pra gente e pra você também. Valeu, um abração pra vocês, tamo junto e até o próximo vídeo ou até o próximo jogo, que eu espero que demore um pouquinho, que eu tô traumatizado com isso, viu?